Doutor Cristiano, então, quando a pessoa tem muita ansiedade, metabolismo lento, compulsão alimentar, efeito sanfona uma vida inteira, né, que é assim a maior frustração da vida, é emagrecer e voltar a ganhar peso com muita facilidade. Tem pessoas que fazem dieta, doutor Cristiano, uma semana inteira passando fome, com dor no estômago de fome, fazendo dietas e sentindo muito fraqueza, pessoas se sentindo indispostas, com queda de cabelo, pessoas deprimidas de tanto fazer dieta. Outra coisa, pessoas com gordura na barriga, tem algumas que chegam até nós que tem aqueles 5 quilinhos só para perder, aquela barriguinha de pochete, mas aquilo não sai por nada da vida dela. Outras têm 20 quilos para perder, 30 quilos para perder. Aquela gordura localizada. Ou até mais, né? 50 quilos para eliminar. Ou então aquela barriga de avental mesmo, né? Outras pessoas, doutor Cristiano, acreditam que a idade é um fator de empecilho para o emagrecimento. E acreditam que a menopausa é uma condenação. Sabe as pessoas que estão ali hoje em dia também, doutor Cristiano, que chegou? Barriga alta, estômago alto. Eu vou te contar para você poder falar com essas pessoas, pode ser? Pode ser. Então, se você sente, né, cansaço, indisposição, se você tem algum problema, por exemplo, dor no joelho, dor na coluna, hérnia de disco, artrite, artrose, fibromialgia, menopausa ou pré-menopausa ou até mesmo pós-menopausa, ou então tem mulheres mais jovens também que ainda têm muitos sintomas de TPM. Doutor Cristiano, o que chegou para nós de resistência insulínica, pré-diabetes e diabetes, alterações de tireoide, tireoidite Hashimoto, hipotireoidismo, pessoas que já tiraram a glândula da tireoide ou que têm nódulos, ovário policístico, e esterectomia, endometriose, distúrbio hormonal, trombose, celulite, pressão alta. Por que eu estou citando isso? São os problemas relatados de pessoas que chegaram até nós. E se você sente esses problemas, aqui é o seu lugar, porque está na hora de virar esse jogo, porque não é normal. Eu tô com essa frase porque eu acho que as pessoas se acostumam, doutor Cristiano. Se acostumam. Elas se acomodam. É como se estivesse numa zona de conforto e ela acha que é normal ter barriga de avental, ela acha que é normal ter o abdômen distendido, ela acha que é normal ter pré-diabetes, diabetes, pressão alta, metabolismo lento, dores no corpo, insônia. Não é normal. A gente precisa mudar esse jogo. E essa é a questão. Pressão alta, intestino preso, gases. Chegou muito também. Má digestão, refluxo, azia, digestão lenta, baixa de libido, retenção de líquido, muita gente inchada. Inchada nas pernas, inchada no rosto. Pessoas que acreditam que fazer exercício é a solução. E não é. Você não precisa de fazer exercício para ficar magra. O caminho é outro. Outra coisa que chegou muito, doutor Cristiano, enxaqueca, bronquite, renite, sinusite, candidíase, artrite, psoríase, acne, apneia do sono, ronco, gordura no fígado, triglicérides alterado, colesterol alterado, pancreatite, vesícula preguiçosa ou a pessoa já retirou a vesícula, ácido úrico alterado. Então, se você tem alguma dessas condições, e algumas que eu não falei, mas condições que te deixam na sua pior versão, você acorda e sofre todos os dias com este problema. Deus te deu a vida para que você tenha a sua melhor versão. Você não nasceu com esses problemas. E o que aconteceu que durante a vida você foi adquirindo problemas? A gordura e a obesidade é a raiz desse problema. E o doutor Cristiano vai falar disso. Doutor Cristiano, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer. O que é inflamação? A inflamação é uma reação do nosso corpo a qualquer dano ou trauma que o nosso corpo sofra. E ela é, na raiz, uma coisa benéfica. Ela é uma reação fisiológica, quer dizer, não é uma reação doentia, normalmente. E ela vem para reparar. Quando o nosso corpo, por exemplo, sofre um corte na pele, vou dar um exemplo aqui, né? Sofre uma agressão, uma invasão por um vírus, uma bactéria, ou um corte no corpo, ele precisa ativar os mecanismos da inflamação, que nada mais é do que o sistema imunológico indo até o local que está sendo atacado, para defender o local da lesão e para reparar esse local posteriormente.
Então, por exemplo, se eu sofrer um corte na pele, o meu corpo é tão inteligente, por isso que eu falo que não tem como a gente não acreditar em Deus, né? É claro, a gente respeita toda e qualquer crença ou não crença, que nós respeitamos o ser humano, mas, no meu ponto de vista, né, não consigo deixar de acreditar em Deus, porque o nosso corpo é muito perfeito. Então, quando você sofre uma lesão na pele, por exemplo, o seu corpo detecta essa lesão e vai enviar para lá, vai ativar o estado de inflamação para enviar para lá células que vão auxiliar, se tiver alguma infecção nessa ferida, a auxiliar a combater essa infecção, a proteger o corpo da invasão de bactérias, de vírus, e ao mesmo tempo iniciar o processo de reparo. Uma vez o reparo concluído, a inflamação desliga, vai embora. Então, isso é uma reação saudável, normal. A gente chama de inflamação, geralmente de inflamação aguda. O problema é que existe um outro tipo de reação inflamatória onde esse sistema de controle da inflamação se torna desregulado. É o caso da inflamação que acontece com a obesidade. O excesso de tecido gorduroso produz substâncias inflamatórias, mas não consegue parar de produzir. E aí que está o problema. A gente entra num quadro de inflamação crônica, que diferente da inflamação aguda, que tem um início, um meio e um fim, e o desfecho é o reparo do tecido danificado, por exemplo, a formação da cicatriz na pele, né? Se a pessoa teve uma infecção, a resolução dessa infecção. Diferente dessa inflamação, ela é perpétua se não for tratada a raiz do problema, que no caso é o excesso de tecido gorduroso. São as células de gordura que todos nós temos, mas que estão infladas de tamanho e aumentadas em número. Elas começam a produzir verdadeiros hormônios inflamatórios. Então nós temos que entender que nem todo hormônio é benéfico para nós. E aí que está a chave da questão. O que nós falamos em emagrecimento hormonal é melhorar a produção dos nossos hormônios que são benéficos e diminuir a produção dos hormônios que podem ser maléficos quando em quantidades exageradas. Então, volto a dizer, a inflamação é um mecanismo necessário e fundamental para o ser humano, mas quando entra em desregulação e descontrole, promove essa inflamação crônica subclínica que vai levar a todas essas doenças que você citou. Vai levar a distúrbios gastrointestinais, como refluxo, estômago alto, gases, má digestão, cólicas abdominais, descontrole do intestino, ou intestino hiperativo, ou intestino parado. Vai levar a quadros de enxaqueca, depressão, ansiedade. Vai levar a quadros de artrite. Doenças autoimunes também, né? Doenças autoimunes, que também são chamadas de doenças reumáticas. Então, a gente vê muita gente que melhora, por exemplo, tem lúpus, tem psoríase e melhora quando emagrece. Né? Tem relação com ferritina alta, doutor Cristiano? O pessoal está perguntando aqui. Tem tudo a ver com ferritina alta e baixa. Então, algumas mulheres têm ferritina baixa por causa de um mecanismo e outras mulheres e homens, aí agora eu falo homens, né, que a ferritina baixa é mais rara nos homens, mas é mais comum nas mulheres. E homens e mulheres que têm ferritina alta e acham que estão com excesso de ferro no corpo. A grande maioria dos casos de ferritina alta não é o excesso de ferro. A ferritina é uma substância inflamatória produzida pelo fígado, quando ele está com gordura no fígado, exatamente reagindo a esse processo de inflamação crônica que eu estou falando. E aí as pessoas vão lá e acham que tem que fazer sangria, quando na verdade elas precisam emagrecer e diminuir o excesso de gordura corporal. Tem que quebrar vários mitos relacionados ao ácido úrico, relacionados à ferritina, ao triglicérides, ao colesterol, ao diabetes, né? Porque tem muita gente fazendo tratamento e sem resultado porque está indo no caminho errado. Deixa eu ver se eu entendi. O que é inflamação crônica subclínica? É o que acontece. Então, inflamação é um mecanismo normal do corpo. Então, por exemplo, quando nós estamos com uma dor de garganta e a gente fica ali com aquela placa na garganta, toda arranhando, tipo uma placa de pus dentro da garganta, doendo, inflamado, avermelhado, como você tem uma inflamação na garganta? Vamos explicar assim para ficar mais simples. Imagine o seu tecido adiposo. Tecido adiposo é um órgão metabolicamente ativo que está no teu corpo inteiro, que é a camada de gordura que todo mundo tem no corpo. Essa camada de gordura, as células começam a aumentar e a duplicar. E aí, essa célula de gordura, mesmo que a gente engorde 5 quilos ou 50, começa a engordar e aumentar a célula de gordura e duplicar
o corpo começa, essa célula de gordura começa a produzir citocinas inflamatórias, que vão inflamando, como se fosse uma inflamação de garganta, mas inflamando o corpo inteiro. Isso. E essas citocinas inflamatórias, elas trazem grande prejuízo, que é o metabolismo lento. Então, não é culpa da pessoa ela ter dificuldade de emagrecer, metabolismo lento, não é tua culpa, não é fechar a boca e ir para academia, não é isso. Você tem um metabolismo lento e você tem todos esses problemas de saúde porque você tem essa inflamação. Se você tem dificuldade de emagrecer, você está no modo de hibernação. Rapidamente, doutor Cristiano, explica o pessoal o que é o modo de hibernação. Então, o que acontece? Quando essa pessoa está com essa inflamação crônica ativada, e no início, muitas vezes, ela nem estava obesa, algum mecanismo ativou essa inflamação, e isso tem a ver com desequilíbrio hormonal. No nosso DNA, nós temos dois mecanismos, ao mesmo tempo, todo ser humano. Não importa se ser humano, na família, todo mundo foi gordinho, todo mundo foi magrinho, não importa. Todo ser humano, espécie humana, tem no código genético um trecho do código que promove ganho de peso, acúmulo de gordura. E tem outro trecho do código, que é igualmente poderoso, que promove emagrecimento. Então, o que acontece hoje é que as pessoas estão ligando esse trecho do código que promove o ganho de peso e desligando o trecho que promove o emagrecimento. Podemos simplesmente fazer o contrário, desligar um trecho do código e ligar o outro. Só que quando um liga, o outro desliga automaticamente. Então, ou a pessoa está engordando ou está emagrecendo. E a forma como as pessoas tentam reagir à obesidade hoje, por isso que a gente fala da linguagem do corpo, tem sido contrária ao que o corpo está pedindo. Então, em vez das pessoas ligarem o código do emagrecimento, que tem dentro de todo mundo, só que está lá silencioso, elas estão ligando ainda mais o código da obesidade. E aí, quando essa pessoa faz dietas erradas, restritivas, começa a reduzir calorias, começa a pensar mais no que tem que tirar do que não tem que acrescentar, o que piora ainda mais a desnutrição. Essa pessoa que está obesa, ela está desnutrida, tem diversos minerais, nutrientes que estão faltando nela, o que faz com que o metabolismo dela despenque. Quando essa pessoa faz essa série de coisas, vai para a academia sem orientação, sem ter uma alimentação correta, essa pessoa ativa mecanismos no corpo de reação. E esses mecanismos ligam à hibernação, porque todo mundo tem um código de hibernação, assim como o urso tem. Só que no caso do urso, é fisiológico. O urso ativa o mecanismo de hibernação porque ele fica 6 meses sem comer. Para ele, isso é benéfico, é necessário, faz parte da rotina dele. Para o ser humano, não. Então, no passado longínquo, quando nós vivíamos em cavernas, esse mecanismo de hibernação nos protegia da morte, porque nós ficávamos muitas vezes até dias sem nos alimentarmos. Precisávamos caçar para comer, né? A comida era escassa. Mas hoje, o mecanismo de hibernação ele tem feito com que as pessoas ganhem muito peso. E aí elas vão lá e fazem dietas para emagrecer. O que acontece? Em vez delas desligarem esse mecanismo de hibernação, que faz com que o metabolismo dela fique lento, essa pessoa faz dietas com restrição que faz com que esse mecanismo se amplifique ainda mais. Então, às vezes, ela até perde um pouco de peso, mas ela está perdendo massa magra. Ou seja, perder massa magra é pior do que ganhar massa gorda. Porque ela pode até perder 5 quilos, mas depois ela recupera 10, 15. No final das contas, ela engorda. E o metabolismo dela diminui ainda mais, porque o metabolismo é diretamente proporcional à massa magra. Então, no nosso corpo, as células que queimam gordura são as células musculares, principalmente, e as células de gordura marrom. Mas como assim? Célula de gordura pode ser positiva? Pode. Só que o ser humano adulto costuma ter muito pouca dessa célula de gordura marrom. Então, o que nós propomos aqui? Fazer o reajuste hormonal para manter ou estimular a massa magra e estimular a gordura marrom, que é queimadora de gordura, e diminuir essa sim ruim, a gordura branca, que é aquela gordura que todos nós conhecemos, que o ser humano adulto tem mais. Olha só. Reduzir a percentual de gordura branca. Então, o indivíduo que está obeso hoje, ele está obrigatoriamente com seu metabolismo lentificado, porque o sistema de hibernação está hiperativado. O gene da obesidade está ligado e o gene do emagrecimento está desligado. Lembrando, mais uma vez, que todo mundo tem os dois. Aí a pessoa me diz assim, mas na minha família todo mundo sempre foi acima do peso. Meu avô, minha avó era.
Meu pai e minha mãe eram, eu e os meus irmãos somos. É genético? Não, não é genético. A genética de obesidade é raríssima. Existem casos genéticos? Existem, mas são raridade. Raridade, mesmo esses têm solução, mas são raros. É 2%, né, da população, é quase ninguém. As pessoas acreditam que elas têm obesidade genética porque muitas vezes tem um histórico familiar muito forte de obesidade ou de sobrepeso. Mas o que passa de uma geração para outra, muito mais do que a questão genética, são os hábitos. Então, se as pessoas têm os mesmos hábitos, que geram os mesmos desequilíbrios hormonais, consequentemente, elas vão manifestar os mesmos problemas. Mas não é a genética que foi transferida do pai para o filho, foi o hábito. O filho aprendeu a comer com o pai e com a mãe. Então, ele vai seguir o mesmo caminho do pai e da mãe. Mas já tem estudos mostrando que filhos de pais de famílias obesas, quando criados, por exemplo, por adoção, por famílias de pessoas não obesas, não desenvolvem obesidade. E vice-versa. Filhos de famílias, quando todo mundo é magrinho, quando criados por famílias de pessoas que estão acima do peso, se tornam obesos também. Então tem muito pouco a ver com a genética. E todo mundo tem os dois códigos. Nós podemos ligar um ou outro. E aqui nós falamos de reequilibrar os hormônios para que o código do emagrecimento se ative e esse metabolismo se acelere, exercendo aí um verdadeiro efeito termogênico, que não é chazinho, que não é shake, que não é um comprimidinho, uma substânciazinha. É você melhorar essa inflamação e reativar o metabolismo, desligando o sistema de hibernação. A pessoa deixa de ser um urso, né, hibernante, e vai passar a queimar gordura estocada. É isso. Perfeito, doutor Cristiano. Então, isso é importante as pessoas entenderem. E aí, quando a pessoa está nesse modo hibernação, que é esse modo do urso, ela ativa essa inflamação que produz no corpo inteiro, levando a síndrome metabólica. O que é isso, doutor Cristiano? Hoje a síndrome metabólica está na raiz de quase todos os problemas de saúde que nós vemos na grande maioria da população. Ela é o próprio ganho de gordura corporal. E já digo aqui, muita gente pergunta, mas por que tem magrinhos, pessoas magras com síndrome metabólica? Essa pessoa, você pode fazer a composição corporal dela, ela é falso magro, tá? Então tem pessoas, a maioria você vai ver que estão com síndrome metabólica, eles estão com excesso de gordura corporal, isso está aparente, ou sobrepeso ou obesidade, nos seus diversos graus, e outras não necessariamente, estão até com peso normal. Mas quando você faz o percentual de gordura dessa pessoa, você vê que ela tem quase nada de massa magra e quase tudo massa de gordura. Então, importa a composição corporal e não somente o peso. Então, eu já faço essa ressalva para explicar por que existem pessoas aparentemente magras, mas são falsos magros, que têm síndrome metabólica. E ela é decorrente do excesso de gordura corporal e dessa inflamação crônica, acaba também reforçando a inflamação do corpo, né? E aí ela é alimentada e retroalimentada pelo desequilíbrio hormonal. E essa síndrome metabólica vai causar, mais comumente, várias manifestações que nós conhecemos como doenças. E aí as pessoas começam a tratar essas doenças de forma isolada, como se elas não tivessem nada a ver uma com a outra, como se fossem coincidências. Eu tenho pressão alta, tenho diabetes, triglicérides. Ela acha que ela tem 3 problemas diferentes. Ela não tem 3 problemas diferentes. Ela tem um problema que está se manifestando como 3 consequências diferentes. Então, a mesma coisa quando a pessoa está com pneumonia. Ela está tossindo, ela está com febre, né, e está com dor no corpo. Ela não tem 3 problemas diferentes. Ela não tem dor no corpo e febre e está tossindo. Não, ela tem um problema e 3 sintomas, né? E aqui é a mesma coisa. Então, a síndrome metabólica é um problema que vai levar a várias sintomatologias, dependendo de cada pessoa. Então, pressão alta hoje, a grande maioria das pessoas com pressão alta é só síndrome metabólica. Cânceres, vários tipos de câncer, principalmente câncer de próstata, câncer de mama, câncer de intestino, né? Câncer de pâncreas, muito ligados à obesidade. A principal causa de vários tipos de cânceres hoje, os cânceres mais comuns, é a obesidade, é a síndrome metabólica. Triglicérides aumentado, alterações de colesterol. Por que chama síndrome metabólica? Porque existe uma desregulação geral no metabolismo corporal, que eu falei para vocês agora. Você está com o estado de hibernação ativado. O corpo está hibernando. Ele está com um programa de hibernação ativado quando não deveria estar. A hibernação já nos foi útil lá no passado longínquo.
Hoje ela se tornou um problema, né? E as pessoas não sabem como corrigir, porque elas fazem as estratégias alimentares, nutricionais, que em vez de arrefecer esse mecanismo de hibernação, alimenta ainda mais a hibernação. Então, triglicérides alto, ácido úrico alto, ferritina, em alguns casos baixa, e muitos ferritina alta, a alteração de colesterol, pré-diabetes, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, infarto, derrame, trombose, varizes, inflamações as mais variadas, sinusite, rinocinusite, rinite, crônicas, bronquite, asma, quadros de alteração do intestino, tudo isso tem relação com a síndrome metabólica. Muita coisa, hein, doutor? Muita coisa lá, quadros demenciais, né? Gordura no fígado, praticamente o que eu estou falando, a resistência insulínica, né? Na verdade, o indivíduo com obesidade ele tem uma desregulação de vários hormônios no nosso corpo, né? Só que esse hormônio insulina está, vamos dizer assim, num eixo importante aí dessa desregulação que leva à síndrome metabólica, que leva a todas essas consequências. E aí o que acontece na prática? Esse indivíduo começa a tratar cada uma dessas doenças de forma completamente separada uma da outra. Então ele está com pressão alta, ele vai lá e toma 3, 4, 5 remédios para pressão alta. Ele está com depressão e ansiedade, mais um remédio ou 2 para depressão e ansiedade. Ele está com compulsão alimentar, que também tem a ver com a síndrome metabólica, tenta tratar de outra forma a compulsão alimentar com remédio também. Está com colesterol alterado, outro remédio para colesterol. Está com triglicérides alterado, outro para triglicérides. Está com quadro de variz, vai lá e faz cirurgia de variz ou toma remédio, ou uma trombose. Está com um quadro de enxaqueca, outro remédio para enxaqueca. E tudo é uma coisa só. E não está tratando a raiz do problema, está tratando só a consequência. Muito difícil você ter um resultado verdadeiro se você está tratando só o galho da árvore. Se você tratar a raiz, aí você vai ter impactos realmente definitivos. Igual aqui, doutor, nessa árvore mesmo, então, para as pessoas entenderem melhor, né? Muitas vezes a gente, então, todos esses problemas que a gente sente são as folhas e os galhos. Né? Isso. E os galhos. E a raiz que ninguém vê é essa inflamação, essa síndrome metabólica. É aí que a gente tem que tratar. Exatamente, aí que acontece, a gente fica tratando os vários galhozinhos lá, né? O fruto da árvore está nascendo doente, os frutos, né? Então, no caso, um está dando artrite, no outro está fibromialgia, no outro doença cardiovascular, no outro doença reumática ou autoimune, no outro câncer, no outro diabetes, no outro triglicérides, no outro ácido úrico, e essa pessoa está tratando esses galinhos, né? Está tentando tratar o fruto lá doente, mas ela tenta tratar o fruto doente, quando nasce o novo fruto, nasce doente de novo. Por quê? Porque o tronco da árvore e a raiz da árvore está sendo ignorado. E se você tratar só a raiz e focar nela, aí você vai impactar todos os galhos que essa pessoa está manifestando. Então, aí sim você vai ter um resultado. Quer dizer que eu sou contra o tratamento medicamentoso dessas condições? Não. Muitas vezes você precisa passar por essa fase. É uma soma, né, doutor Cristiano? É uma soma, né? Mas isso deve ser pensado como uma solução de curto e, no máximo, médio prazo, até que o tratamento definitivo cause o impacto verdadeiro que deve causar. Mas o problema é que o que acontece hoje é exatamente o contrário. Essas pessoas só tratam consequência a vida inteira, não tratam a causa persistindo, ela tende a piorar, e ao piorando a causa, piorando as consequências. O que acontece é que essa pessoa começa tomando um remédio para uma coisa e daqui a pouco está tomando 2, 3, 4, porque essa condição só piora porque ele é consequência. E como a causa continua lá da mesma forma, né? Não há como melhorar a consequência sem melhorar a causa. Então, essa pessoa está com uma dor crônica, está com a fibromialgia, e eu promovo o reequilíbrio hormonal através de forma natural, de uma combinação correta de alimentos. Não é só o que você come, é a qualidade, não é a quantidade, é a qualidade do que você come e, principalmente, como se come. E não se trata de se comer coisa sem graça também, que quando a gente fala corrigir a alimentação, aí todo mundo pensa naquela alimentação
de emagrecimento. Ah, vou ter que comer salada só, sem graça. Não é nada disso. Você pode imaginar coisas que hoje você evita de comer, achando que engordam, e que podem ser grandes auxiliares do emagrecimento. Mesmo que eu siga os passos corretos na ordem errada, eles também não vão me levar para o lugar certo. O que acontece hoje é que as pessoas não seguem nem os passos corretos, muito menos na ordem certa, né? Mas ainda que essas pessoas soubessem os passos certos, na ordem errada também não levam lugar. Se eu pegar o GPS e desmontar a orientação dele, né, a cada trecho ele me dá uma orientação, né? Se eu pegar aquelas orientações e tirar da ordem, eu não vou chegar a lugar nenhum. Isso. Né? Se eu começar pela última ordem que ele me dá, por exemplo, em 200 metros vira à direita, vamos dizer que seja a última ordem que já faz eu chegar ao destino. Mas se eu começar por ela, em 200 metros eu virar à direita, eu vou entrar no lugar errado. Né? Então, é preciso, primeiro, saber as coisas certas, e a maioria não sabe. A maioria faz tudo errado, achando que está fazendo certo. Isso que é o pior. O pior não é o erro que você comete sabendo que está errado, é aquele que você comete tendo certeza que está certo. E aí, além de... Quando alguma pessoa ou outra ainda sabe alguma estratégia que possa dar algum resultado, ela não sabe colocar na ordem certa. Então, não tem como ter um resultado sustentado. E aí, todo esse processo, em vez, essa pessoa, quando faz essa dieta de emagrecimento, em vez dela desligar o mecanismo de hibernação, ela liga ainda mais, né? A hibernação, e o corpo se sente agredido. E aí ele vai reagir a isso, diminuindo o metabolismo, para se proteger, né? Vamos lá, doutor Cristiano. O que tem a ver o sistema endócrino e os hormônios? Fala um pouco sobre isso. Então, eu gosto desse slide aí, porque ele mostra para as pessoas que o sistema endócrino não é constituído só de glândulas, como todo mundo pensa, né? Então, o nosso corpo, na verdade, os hormônios são tão importantes, né? Que eles são os maestros da nossa orquestra que rege a nossa música, que quase toda célula do nosso corpo recebe influência e produz hormônios, porque eles são os reguladores do sistema, são eles que mantêm o nosso sistema funcionante com saúde e, portanto, quando o sistema está funcionando bem, ele não engorda. Um sistema que engorda já é um sinal, claro, é uma linguagem do corpo de que algo não está bem, e esse algo tem como base os hormônios. E aqui nós não estamos falando de usar hormônios, estamos falando de ativar os hormônios que já estão lá no nosso corpo, só que estão silentes, estão latentes, né? E reequilibrar aqueles que estão sendo produzidos em excesso e não deveriam. Então aqui nós vamos falando de um reajuste hormonal natural promovido por estratégias, tanto alimentares quanto não alimentares, simples de ser colocada no dia a dia, mas que as pessoas não sabem esse simples, tá? Então, olha aqui, que interessante, como que o nosso corpo começa. Eu vou começar das glândulas de controle, né? Que é lá no cérebro. Então, o hipotálamo é a central de controle da nossa vida. É o computador que rege batimento cardíaco, respiração, fome, saciedade. Está aí um dos problemas da compulsão alimentar, esse mecanismo está desregulado. Não adianta falar para o indivíduo ter força de vontade, porque isso é um mecanismo de sobrevivência. Não tem força de vontade mental que vai conseguir desligar esse mecanismo de sobrevivência que está desequilibrado. Então, esse indivíduo ele precisa receber esse ajuste e não ser condenado com o dedo apontado falando que ele não tem força de vontade. Aí, o que acontece? Essa central de controle está lá dentro do nosso cérebro e ela produz hormônios que vão regular através de uma outra glândula chamada hipófise quase todas as outras glândulas do nosso corpo. Então lá nós temos a produção do TRH, do GNRH, do CRH, nós vamos ter a produção da dopamina, da somatostatina, da vasopressina, do GH, do TSH, do ACTH, do LH, do FSH, da ocitocina, da prolactina. Mas nós não temos só glândulas no corpo, nós temos aí o fígado produzindo hormônios também, como a colecistoquinina, que estimula a nossa vesícula biliar a funcionar bem, né? Nós vamos ter o fígado também, que vai ativar os nossos hormônios tireoidianos. Olha só, quem imaginaria que o fígado é fundamental para o funcionamento da tireoide? Tem muita gente aí com o exame normal de tireoide, vai lá, faz o exame, tá tudo ok, mas o hormônio tireoidiano não está fazendo efeito, porque o fígado não está ativando, porque não basta produzir.
É necessário que esse hormônio faça efeito. Então, isso é importante que vocês entendam isso, que o nosso corpo é um conjunto, ele funciona em harmonia. Então, um fígado doente pode levar a uma má função tireoidiana, mesmo que a sua tireoide esteja 100% saudável e produzindo hormônio normalmente com o exame normal. Tá vendo como é que o buraco é mais embaixo? Temos as glândulas suprarrenais, que são glândulas que estão acima dos rins e produzem adrenalina, noradrenalina, os corticosteroides, aldosterona, o cortisol, o sulfato de dehidroepiandrosterona, os hormônios androgênicos. Os rins produzem hormônios fundamentais, como a eritropoetina, que é um estimulador de formação do sangue, das células sanguíneas, lá na medula óssea. Então, olha só, um hormônio produzido nos rins vai lá no tutano do osso, né, o famoso tutano, que a gente chama de medula óssea, estimular a produção de sangue, células sanguíneas, células brancas, plaquetas, células vermelhas. Temos nos rins a produção de outros hormônios, como a renina, temos a produção de hormônios que estimulam a aldosterona lá nas suprarrenais, a angiotensina. Temos a produção de um outro hormônio que é conhecido como vitamina, mas na verdade é um hormônio, que é o calcitriol, também conhecido como vitamina D ativada. A ativação final da vitamina D no rim, nos rins. É lá que esse hormônio é produzido, fundamental para a nossa imunidade, para o próprio emagrecimento, para a síndrome metabólica. Tudo isso aqui, pessoal, tem impacto no emagrecimento. Tudo. Tá, cada um desses hormônios. No final, eles interferem no emagrecimento, por quê? Ao melhorar o funcionamento do corpo, vão ativar o metabolismo e vão trazer o corpo para uma composição corporal normal para aquele corpo. Então, se aquele indivíduo precisa perder 5 quilos, ele vai perder 5 quilos. Se ele precisa perder 1 quilo, o corpo vai setar ele para 1 quilo. E se ele precisa perder 50 ou até mais quilos, ele vai regular até chegar no ponto certo. Por isso que não existe uma fórmula para cada um. Essa fórmula vale para todos. E a pessoa come até saciar. Não tem esse negócio de, eu tenho uma quantidade X para um homem de 150 quilos e a quantidade Y para uma mulher de 80 quilos. Porque o ajuste, quem faz o ajuste é o corpo, não é as quantidades dos alimentos. Quando você come as coisas certas da forma certa, esse reequilíbrio naturalmente ele ajusta, o corpo sabe o que está sobrando. Então o corpo naturalmente já traz esse equilíbrio de volta e já vai fazer a pessoa perder aquilo que ela precisa perder. Então, um vai perder 50 porque precisa perder 50, mas o que só precisa perder 2 vai perder só 2. E o que precisa melhorar a composição corporal nem precisa perder peso, imagina aquele falso magro, ele nem precisa perder peso, mas ele tem que melhorar a composição corporal. O que o corpo vai fazer? Melhorar a composição corporal dele. Né? Então, aqui, os rins produzem hormônios, os testículos, né, vão produzir a testosterona, a inibina, também um pouco de estradiol, porque a gente lembra que os hormônios femininos e masculinos são necessários tanto nas mulheres quanto nos homens, né? Só que tem quantidades diferentes. No útero, eu vou ter produção de hormônios também uterinos, e todos esses sistemas, eles produzem hormônios e recebem influência de hormônios. No ovário, placenta, progesterona, estrogênio. A própria placenta produz hormônios. O pâncreas vai produzir insulina, vai produzir glucagon, somatostatina, amilina, polipeptídeo pancreático, a gastrina. O estômago produz muitos hormônios. A gastrina, a grelina, a histamina, a somatostatina, o neuropeptídeo Y. Vários desses hormônios regulam, inclusive, o nosso sistema de fome e saciedade. Olha só como é que o estômago funciona como uma glândula também. O timo, que é uma glândula muito pouco conhecida, mas que nós temos bem aqui, junto do coração, entre os pulmões, vai produzir a timosina, que é um hormônio que tem relação também com a imunidade, mas também com a ativação metabólica. A tireoide vai produzir o famoso hormônio tireoidiano, T3, T4, que na verdade não é um hormônio, são, na verdade, 4 hormônios. Temos o T1, o T2, o T3 e o T4. Os mais comuns conhecidos, T3 e T4. O hormônio ativo, T3. Então, nós temos que ativar o T4 para T3, para ele funcionar. E ele precisa ser feito isso lá no fígado. Muita gente com os hormônios todos bonitinhos no sangue, mas não estão fazendo efeito. Mas a tireoide produz só hormônio tireoidiano, não. A tireoide produz um outro hormônio que regula o metabolismo do cálcio, do fósforo e dos ossos. É um hormônio chamado de calcitonina. Se essa calcitonina estiver desequilibrada, o indivíduo vai desenvolver um quadro de osteoporose.
Olha só, de perda de mineral óssea, tem muita gente perdendo o osso aí por causa disso. É um hormônio produzido na tireoide, né? Atrás da tireoide, nós temos 4 glândulazinhas pequenininhas, parecem uns grãozinhos de ervilha, chamadas de paratireoides, que também produzem um hormônio que também regula o metabolismo do cálcio, do fósforo, magnésio e dos ossos. O PTH, também conhecido como paratormônio. Olha como é que o nosso corpo é muito mais intrincado, o sistema hormonal. E a glândula pineal, né? A glândula pineal que vai produzir a melatonina, também conhecida. Mas não adianta eu pegar esses hormônios e sair tomando esses hormônios. Não adianta. Eu preciso fazer com que o meu corpo restabeleça o equilíbrio deles. E isso vale para pessoas em qualquer fase da vida. Não importa se você está antes da menopausa, durante ou após a menopausa. Em qualquer fase da vida, esses hormônios são reajustáveis. Se você está com muitos sintomas de menopausa, ao reajustar esses hormônios, você tende a melhorar. Se você tem uma TPM muito pesada, você melhora. Síndrome de ovário policístico tem a ver com a síndrome metabólica. Então, os ovários são, por exemplo, uma mulher que está infértil, ali, tentando engravidar, às vezes, muitos anos, por causa de uma síndrome de ovário policístico. E você tem uma alteração hormonal, né, que vai influenciar outros hormônios, é um efeito em cascata. Os hormônios ovarianos e promover um desequilíbrio de ovulação, por exemplo. Olha aí, ó, os mais comuns aí, mas esses aqui são só os mais comuns da síndrome metabólica. É muito mais que isso, olha lá. Aumento de circunferência abdominal, que é a obesidade, aumento do abdômen, estômago alto, né? A barriga aumentar de tamanho, aumento em algumas mulheres vai ter mais aumento em coxa e nádega, coxas, nádegas e quadril, aumento da glicose sanguínea, diminuição do HDL, do colesterol HDL, aumento de triglicéridos, aumento de pressão. A gente pode ter aí doenças de vesícula, doenças do fígado, alterações ginecológicas, alterações de pele, gota, artrite, artrite causada por ácido úrico, né? O diabetes tipo 2, doença coronariana, problemas oculares como catarata, apneia do sono, que é a pessoa que ronca muito e perde a respiração durante a noite, tem tudo a ver. Isso, essa apneia é causada por essa síndrome metabólica, que piora a síndrome metabólica. Olha que quantas outras coisas. Lá, desejo compulsivo por doces tem a ver com a síndrome metabólica. Por isso não adianta a pessoa chegar para você e falar assim, mas você tem que parar de comer açúcar, tem que diminuir o açúcar da alimentação, senão difícil, é quase impossível você ir contra, porque o seu sistema está desregulado. É um carro que não tem combustível e você está pedindo para ele andar. Não adianta você pisar no acelerador. A bomba de combustível do seu carro está entupida. Então, falar para você parar de comer doce ou corrigir a compulsão alimentar com base no seu pensamento é a mesma coisa de pedir uma pessoa com febre para baixar a febre dela com base no pensamento dela. Aí a pessoa sente fadiga, cansaço, desanimado, dificuldade para perder peso, facilidade para ganhar peso, fome constante. É aquele desânimo, aquela falta de energia, aí a pessoa vai para a academia e a falta de energia piora. Porque ela não corrigiu a base, ela já está querendo ir. A vontade de se exercitar, é muito comum acontecer isso. Ela vem naturalmente quando a pessoa se reajusta hormonalmente. E aí vai ajudar mais um pouco, pode até ajudar, mas a gente vê as pessoas tendo resultado, inclusive a maioria, sem exercitar. Estou advogando contra o exercício de forma alguma. O exercício físico ele é benéfico demais para o corpo, mas quando feito na hora e no momento certo. E não é o mais importante no emagrecimento, está longe de ser. Emagrecimento, 80% são as estratégias. Só 15, 20% a gente pode considerar o exercício, tá? Então, esqueça essa preocupação que é comer menos e exercitar mais. Não é isso a solução do problema, tá? Não é essa mesmo. É por isso porque as pessoas estão batendo nessa tecla insistentemente que elas não estão tendo resultado. Tá? E aqui agora nós vamos falar de alguns sintomas que podem estar acontecendo com você ou com alguém que você conheça e que tem estreita relação com a obesidade. Vamos falar sobre cada um deles. O primeiro são as dores no corpo, né? Como são bastante sintomas, a gente vai dar uma passada aqui sobre cada sintoma. Dores no corpo, né? Às vezes dores no joelho, dores nas costas. Essas dores são dores da inflamação causada pela obesidade. Então, isso não é uma condenação. Você pode melhorar, sim, as dores no corpo. Então, assim, enxaqueca, dor no corpo inteiro, cansado, acorda com o corpo cansado, né? A pessoa não se reconhece mais, porque a energia parece que está esgotada.
Isso não é devido à idade. A idade não tem nada a ver. A questão é que o seu metabolismo está com uma queda. E lembrando que são as dietas e as estratégias restritivas é que levam à tua queda do metabolismo basal. Quanto mais você faz dieta, mais você fica com o metabolismo lento. E você não sai desse ciclo vicioso. E o seu corpo sofre. Porque quando a gente é adolescente, né, não tem nenhuma consequência fazer dieta restritiva. Mas no mundo dos adultos, a partir dos 30 anos, 40, 50, 60, 70 anos, nós precisamos agir a favor do nosso corpo, nutrindo os nossos órgãos. Essa questão das unhas, né, doutor Cristiano? A pessoa está com unha fraca, manchas nas unhas, unhas quebradiças, não é normal. Deficiências de minerais importantes. Não é normal uma dieta causar fraqueza. Não é normal uma dieta fazer o rosto despencar, a pessoa cair, ficar flácido. Isso não é normal. Não é normal a dieta fazer o cabelo ficar quebradiço ou caindo. Isso é sinal de desnutrição. Ah, mas eu perdi peso. Você perdeu peso de massa magra. Você está consumindo a sua proteína e não está consumindo a massa gorda, que é gordura. Pelo contrário. Então, o indivíduo que está ficando cansado depois de uma dieta, de um tratamento para emagrecimento, a pele está flácida, o rosto despencou, a pele está frouxa, porque está consumindo colágeno. Essa pessoa está perdendo colágeno, ela está perdendo peso de colágeno, ela está perdendo peso de músculo, não está perdendo peso de gordura. Pode olhar que a medida melhorou pouco, né? Muita gente acha normal. Ah, eu fiz uma dieta, mas estou me sentindo fraco, meu cabelo está caindo, minha unha está quebrando. Essa pessoa não está emagrecendo, ela está se desnutrindo. São duas coisas diferentes. E provavelmente, mesmo que ela me relate que agora ela perdeu um pouco de peso, daqui a pouco ela vai recuperar esse peso dobrado ou triplicado. Porque a massa metabolicamente ativa que do corpo é a massa proteica, a massa magra do corpo. Isso vai fazer com que esse indivíduo agora fique com o metabolismo ainda mais lento. Por isso que é muito comum, após cada dieta, a pessoa ter ainda mais dificuldade de emagrecer na próxima dieta e mais facilidade de engordar, porque ela vai perdendo massa magra e ganhando massa gorda cada vez mais. Doutor Cristiano, e esse sinal? Parece que o pescoço está sujo, né? Parece que é uma sujeirinha no pescoço. Vocês já sabem alguém que tem esse sinal, gente? Que é assim, ó, o pescoço parece que está com uma sujeirinha, mas você esfrega, não vai embora. Quem tem esse sinal? O que é isso, doutor Cristiano? Isso é uma sujeirinha? Então, para quem tem dúvida que a obesidade, o excesso de gordura corporal causa estrago no corpo inteiro, no cérebro, né, causando até quadros demenciais, doenças neurodegenerativas, demência, depressão, ansiedade, e na pele, inclusive, está aí, né, a resposta, né? A pele também recebe muitas repercussões desse desequilíbrio hormonal, dessa síndrome metabólica. E uma das repercussões mais comumente ligadas com esse excesso de gordura corporal é essas manchas escurecidas que surgem principalmente em áreas de dobra do nosso corpo. Então, pescoço, axila, às vezes cotovelo, parte de trás do joelho ali, né? E a gente chama essa alteração de acantose nigricans. Essa acantose nigricans é uma reação da pele a esse desequilíbrio hormonal que está acontecendo no organismo. Então, todas as células do nosso corpo vão sofrer as consequências desse desajuste hormonal que está associado com esse excesso de gordura corporal. Então, por isso que eu falei, quando você resolve a causa, você resolve todo o resto. Não adianta passar creme, não adianta passar nenhuma substância ali, não adianta esfregar com a bucha. Isso só vai melhorar de dentro para fora, não vai melhorar de fora para dentro. Emagrecendo, todos os sintomas que nós estamos mostrando aqui, emagrecendo você vai melhorar. Esse aqui, doutor Cristiano, é tipo umas verruguinhas que saem assim, uma verruguinha molinha que sai na pessoa, né? Isso é muito comum, isso é muito comum. O que é, doutor? As pessoas muitas vezes até confundem isso muito com verrugas, né? Sabe aquelas... A verruga, ela é maior, ela é mais grossa. Essas aí são aquelas pelinhas, né? Que parecem verruguinhas bem pequenininhas ali, né? Que saem em partes do pescoço, geralmente em partes que também tem a acantose nigricans também, principalmente no pescoço, no tórax, né? Às vezes no rosto. Essas verruguinhas, que na verdade não são verrugas, a gente chama de acrocórdons, né? E esses acrocórdons, ou skin tags em inglês, né? Mas eu gosto de chamar mais de acrocórdon, que é a palavra em português. Então, é muito comum, muitas pessoas têm, mas por que é muito comum?
Porque muitas pessoas hoje têm síndrome metabólica. Está relacionado com a mesma alteração que gera a acantose nigricans. É a alteração de hormônios que, agindo na pele, promovem esse excesso, né, essa proliferação descontrolada, né, na pele, e que vai formar esses anexozinhos aí, essas pequenas, vou falar entre aspas, verruguinhas. Elas são pequenininhas, são umas pelinhas muito pequenininhas, elas geralmente são escurecidas também, né, e tem a ver com esse problema. Isso, e celulite, doutor Cristiano? Adianta passar um creminho? Adianta fazer uma massagem? Adianta comprar cinta, né, para colocar na barriga? Adianta, doutor Cristiano? Como que acaba com a celulite, gente? Então, a celulite aí tem a ver com uma inflamação subcutânea, né? Inflamação crônica, subclínica, que a gordura corporal produz, e ela produz retrações na pele também. Então, isso aí, o tratamento é emagrecimento, não há dúvida, mas emagrecer verdadeiramente, volta a refrisar, com a estratégia correta, não é restringindo caloria, eu repito e falo, porque quando eu falo emagrecer, as pessoas falam, mas então tem que comer menos. É exatamente o contrário disso, né? É comer, é melhorar a sua nutrição, porque isso aí é um quadro de desnutrição. E está promovendo retrações cutâneas, que são essas celulites, né? Uma inflamação do tecido subcutâneo, porque você está com inflamação crônica subclínica causada pelo desequilíbrio hormonal. Ao reajustar seus hormônios naturalmente, fazendo com que seu corpo volte a produzir os hormônios nas quantidades e horários e momentos adequados, porque não é só quantidade, tem um ciclo de produção, que eu expliquei, tem uma aula sobre ciclo circadiano. Então, o nosso corpo, ao longo das 24 horas, produz hormônios em momentos diferentes, e essa ordem precisa ser respeitada, porque é igual uma música. Um instrumento não entra na música em qualquer momento. Ele tem que entrar na música na hora certa. Se ele entrar um pouco antes ou um pouco depois, ele causa desarmonia na música. Então, o nosso corpo é a mesma coisa. Os nossos hormônios são como instrumentos da orquestra. E eles precisam tocar no momento certo, na intensidade correta. Não pode ser nem alto demais o som, nem baixo demais. Se esses instrumentos estão tocando corretamente, esse indivíduo ele vai ter uma boa composição corporal. Ele vai ter uma massa de gordura correta. Mas se esses instrumentos estão tocando em desarmonia, descontrolados, esse indivíduo vai desenvolver algum acúmulo de gordura corporal. Aí, novamente, mostrando aí a retenção de líquido, né? Doutor Cristiano, assim, falando do inchaço, né? Tem inchaço nos pés, nas pernas, mas também inchaço no abdômen, estômago alto, tudo isso, né? Lembrando que todos esses sinais, pessoal, emagrecendo, você vai melhorar. São sinais da inflamação. Muita gente inchado, né, doutor Cristiano? Inchaço é só tomar um diurético, doutor? É só isso que resolve? Jamais, jamais, né? O diurético, ele pode dar um alívio, assim, bem parco nesse inchaço, mas ele vai piorar outras questões. Por quê? Porque o diurético não vai resolver a causa. Ele vai tentar tratar a consequência e ainda vai fazer e vai causar outros problemas que vai até piorar a causa. O problema é quando você trata só a consequência, somente, sem tratar a causa, você tende a piorar a causa. Quase qualquer tratamento de consequência, quando você faz ele de forma isolada, sem considerar a causa, é aquela história do você apagar o alarme do incêndio. O fogo continua pegando, o edifício continua sendo consumido pelas chamas, só que você desligou o alarme. Você não desativou o alarme porque você apagou o incêndio. Você foi lá e simplesmente desligou esse alarme. Então, você tratar consequência sem tratar causa, muitas vezes você faz piorar ainda mais a causa e consequente. Ao longo prazo, médio e longo prazo, você piora a consequência. Então, a retenção hídrica nessas pessoas não é porque elas estão com excesso de água no corpo. Por isso que não adianta simplesmente tomar diurético. Elas estão com retenção hídrica porque elas estão com desequilíbrio hormonal que vai agir lá nos rins, esses hormônios, na síndrome metabólica, e vão fazer com que os rins retenham o líquido em excesso que eles deveriam eliminar. Ah, mas então, doutor, se o rim está retendo o líquido em excesso, eu tomar o diurético resolve. Não resolve, porque o diurético ele não está corrigindo o problema. O diurético ele está disfarçando o problema e ainda causando outras consequências que vão piorar no final das contas o problema. O que a gente quer é que você não simplesmente emagreça. É claro que emagrecer é o foco, né?
melhorar a composição corporal verdadeiramente, mas é que esse emagrecimento te leve a todas essas consequências positivas.